Gente, boa noite a todos. Agradeço aí a casa pelo convite, né, na pessoa que mandou o convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho, uma cura que foi feita por Jesus, mas utilizando a doutrina espírita como uma chave para a gente entender e compreender o Evangelho de Jesus. Né? A gente sempre lembra, né, que a doutrina espírita ela não veio substituir o Evangelho. A doutrina espírita ela veio nos ajudar a compreender melhor o Evangelho. Né? Então, Kardec, quando ele escreveu aqueles 5 livros, né, que formam a base da doutrina espírita, a gente observa que em momento algum ele modificou nada que estava no Evangelho. Né? Os parâmetros espíritas estão de acordo com o ensinamento que Jesus nos trouxe. Então, no livro dos Espíritos, né, ele trabalhou no sistema de perguntas, então ele fez 1018 perguntas aos Espíritos a respeito de variados temas. E eles responderam essas perguntas deles, e as respostas que foram feitas, todas estão alinhadas ali com o que Jesus nos ensina. Então, a gente fica muito tranquilo, muito seguro, né, de trabalhar com a doutrina espírita, porque ela, em momento algum, ela vai de encontro ao que Jesus nos trouxe. Né? E no Evangelho de Jesus, que nós somos cristãos, nos dizemos cristãos porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Tem muitas organizações religiosas que citam muito o Velho Testamento. A gente precisa lembrar que quando Jesus fala do Velho Testamento, ele fala assim, toda a lei e os profetas se resumiram em 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, todos os livros, eles estão resumidos nesses 2 mandamentos. E nós somos cristãos, então nós trabalhamos com o Evangelho de Jesus, é de Jesus para frente. É o que ele nos trouxe. Né? O Velho Testamento é um livro escrito que traz a história do povo hebreu, que estava lá escravo dos egípcios e foram libertados. Caminhar 40 anos no deserto até achar um local onde se transformou em sua casa. Né? Então a história vem trazendo para a gente os profetas, né, os reis, as pessoas importantes daquela cultura, e que eles todos, durante um tempo, escreveram falando que o Filho de Deus viria, que o Messias chegaria para libertar o povo de Israel. E o povo daquela época achava que Jesus seria um grande rei que surgiria lá e que teria formado um grande exército para lutar as batalhas, vencer principalmente os romanos, né, e todos os inimigos que eles tivessem. Quando aparece Jesus caminhando por ali, alguns deles identificaram em Jesus esse Messias enviado. Pela sabedoria de Jesus, pelos prodígios que Jesus fez, né, pelas suas curas, os chamados milagres. Mas muitos deles não concordaram que Jesus era o Messias, porque não aceitavam que uma pessoa humilde, filho de um carpinteiro, pudesse ser um enviado de Deus. Como é que pode esse homem vindo de Nazaré, que era um localzinho muito pequenininho, muito pobre, pudesse ser o Filho de Deus que eles estavam esperando? E não aceitavam de maneira nenhuma. E Jesus acabou sendo crucificado, foi morto por eles, porque eles não aceitavam Jesus dizer que ele era o Filho de Deus. Eles achavam isso uma ofensa muito grande. Até hoje, né, nós fomos lá em Israel, Jesus para eles é um profeta que passou pela terra. Não tem importância nenhuma que tem para nós. Né? Eles nem são católicos, não são cristãos, eles seguem o judaísmo, que não é o cristianismo. Né? Bem, então Jesus passando pela terra, durante esses 3 anos que ele caminhou na sua missão, ele trouxe uma série de ensinamentos. Na doutrina espírita a gente já vem aprofundar. Antes de ser espírita, quando a gente lê uma passagem do Evangelho, a gente fazia uma interpretação literal da passagem. Né? Você lia aquilo ali e entendia. Né? O cego de Jericó, ao ler a passagem, falou, ó, grande feito de Jesus, olha que milagre, né? Fazer uma pessoa cega voltar a enxergar. Isso é uma coisa poderosa, mostra que Jesus era um homem poderoso, né? Ele era até Jesus em algumas religiões é tratado como Deus, né? Então era só uma obra de Deus de curar uma pessoa cega. Só que essas curas de Jesus, né, esses chamados milagres de Jesus, eles têm que ser analisados por nós, essas passagens, com uma ótica mais profunda. E a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que nós precisamos nos colocar dentro do Evangelho.
Quando a gente lê alguma coisa, alguma cura, uma passagem, uma parábola, nós temos que nos colocar na parábola. Para que a gente veja assim, que ponto eu estou. Quem sou eu nessa passagem? Né? Quem sou eu que estou ali naquela passagem? Então essa é a forma que nós aprendemos com a doutrina de estudar o Evangelho. Emmanuel faz muito isso. Nos livros de Emmanuel que ele comenta o Evangelho, o Emmanuel dá uma luz diferente ali na interpretação. Tem vários livros dele que a gente lê, né? Um deles é o Caminho, Verdade e Vida, onde ele vai no Evangelho de Jesus, pega um trechinho do Evangelho e joga uma nova luz na interpretação daquilo. Então eu vou ler para nós esse trecho, né, essa passagem que nós vamos estudar hoje, para a gente ter uma ideia, na prática, como que é que a gente consegue, através da doutrina espírita, aprofundar nesse ensinamento de Jesus. Essa passagem, essa cura do cego de Jericó, ela foi retratada por Mateus, que foi discípulo de Jesus, foi retratada por Lucas, que não foi discípulo de Jesus, ele era discípulo de Paulo, ele escreveu o Evangelho baseado nas narrativas das pessoas, naquilo que foi comentado, e de Marcos, que também não conviveu, não foi discípulo de Jesus. Marcos convivia muito com Pedro, também com Paulo, e a partir dessa convivência ele escreveu o Evangelho. Então, eu vou usar o Evangelho de Marcos, né? Porque até a mensagem que eu mandei para nós, ele tirou do Evangelho de Marcos. Mas eu poderia ler o de Mateus, poderia ler até a passagem de Lucas. Então, lá no capítulo 10, no versículo 46 até o 52, o Marcos narra para nós. É provável que ele não foi uma testemunha da história, porque ele era um garotinho pequenininho na época de Jesus. Mas que ele ouviu essa história, ele escreve para nós como que ocorreu. Ele fala o seguinte: depois foram para Jericó. Todo ano Jesus ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Todo judeu tem que ir uma vez por ano, pelo menos, a Jerusalém, para comemorar lá no tempo do seu agradecimento, né, as suas ofertas ao templo. Então Jesus, essa é a última vez que ele vai, porque é nessa vez que ele fica preso e ele é crucificado. Então é a terceira vez que ele vai. Então ele saiu de Cafarnaum, veio passando naquela cidade pequenininha, passou por Jericó e foi para Jerusalém. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Na época de Jesus, como hoje agora, muitas pessoas eram portadoras de algumas deficiências, sejam elas físicas, mentais, etc. E a pessoa não podia trabalhar. Né? Na cultura judaica daquela época, essa pessoa era uma pessoa pecadora que foi castigada por Deus. E essa pessoa tinha que se mendigar, porque não tinha como se alimentar. Então, mendigava. Alô, Rosário? Estou vendo você de massa, estou te conhecendo. Ah, conheci. Então, Jesus... Então, naquela época de Jesus, esses homens, né, eles ficavam nas saídas da cidade, esperando passar aquelas caravanas, os comerciantes, as pessoas e pedindo esmolas. Utilizavam uma carta porque, para que eles pudessem ser identificados como pessoas autorizadas a pedir esmolas, né, porque senão poderia alguém se passar por cego, né, e aproveitar a ocasião e ficar pedindo dinheiro. Mas para isso eles tinham que usar uma capa que os diferenciava. Ou seja, esse tem autorização para esmolar aqui na porta daquela cidade. Então ele estava sentadinho, na verdade podia ser numa pedra, num banquinho, no chão, mas estava ali sentado, esperando as pessoas passarem para tirar aquelas moedas. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, cego, né, audição muito boa, apurado, ele ouviu aquela confusão, aquele vozerio, né? Ele estava acostumado, porque nesse período de Páscoa, muitas caravanas passavam ali, então era muito comum, muito ruído, muita confusão para a gente passando. Mas ele falou: tem um negócio diferente aqui. O que está acontecendo? Ele falou: está passando aqui Jesus de Nazaré. Jesus, aquele que faz milagres, né, que obviamente eu já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus já era famoso, já era o terceiro ano dele na sua missão na Terra, então ele já era conhecido ali por eles. E ele começa a gritar, né, filho de Davi, porque pelas tradições judaicas, o Messias, né, o enviado de Deus, viria da linhagem do rei Davi. Então, ou seja, filho de Davi, porque vem na linhagem de Davi. Então começou a criar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal, né, a multidão que estava ali perto, falava com ele, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
as pessoas que estavam ali começaram a se incomodar com aqueles gritos dele, né? Chegaram perto dele e falou, ô fulano, você para de gritar, né? Você está incomodando o nosso mestre aqui, você está causando um tumulto, gritando, atrapalhando, né? E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele foi bem sucedido na sua intentona. Ele começou a gritar. Jesus parou. Ó, alguém está me chamando aqui, né? Tragam ele aqui. Aí algumas pessoas foram perder e falaram só, tem bom ânimo que o mestre te chamou. Isso já era para ele algo bem importante, né? Jesus ouviu o seu chamado e pediu para que ele fosse chamado para conversar com ele. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa é essa que eu tinha falado no início aí, que era a forma que ele tinha de se mostrar para a sociedade que ele era um pedinte autorizado, que poderia pedir ele na porta da cidade. E Jesus, falando, disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Então, quando ele se aproxima de Jesus, ele era um cego, ele era um pedinte. Ele poderia querer que Jesus apenas, Senhor, dá-me uma moeda para que eu possa me alimentar, dá-me uma moeda para que eu possa comprar coisas para mim, vou para etc. Então Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ou seja, o que você quer? E ele fala assim, mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu veja, que eu enxergue. Então, partiu dele o que queria, né? Porque Jesus, obviamente que Jesus, um espírito governador do planeta, um espírito perfeito, um espírito que olha para qualquer um de nós e vê o nosso interior, o nosso sentimento, consegue perceber a energia que circunda ao nosso redor e sabe exatamente o que nós queremos. Assim como uma mãe olha para uma criança, né, o seu filho, e entende o que a criança está querendo. Se ele está chorando, o que ele está fazendo, ela sabe o que ele quer, ela sente o que ele quer. E Jesus assim é conosco. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui, Marcos não fala que ele foi tocado por Jesus, que Jesus cura um céu, que ele pega a terra, costa, faz um barrinho com essa saliva, essa terra, passa nos olhos do céu, e ele fala, Jesus vai lá, lava, para lavar os olhos, para ele voltar a ver. Nos outros evangelhos fala que ele foi tocado, aqui não fala que isso, só que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu, assim que Jesus fala, ele enxerga, e seguiu a Jesus pelo caminho. A partir desse momento que ele começou a enxergar, ele passou a seguir Jesus. Bem, os estudiosos aí do Evangelho acreditam que Timeu, né, porque quando você fala Bartimeu, Bar significa filho, Timeu, nome do pai, então filho de Timeu. Timeu deveria ser uma pessoa até que já era conhecida lá pelo colégio apostólico, né, pelos discípulos de Jesus. Então, o filho do Timeu, ele foi curado por Jesus lá na porta de Jericó. Então o nome dele não é citado aqui. Bem, então, do ponto de vista literal, né, nós estamos lendo aqui a narrativa de uma cura de alguém que era cego e voltou a enxergar. Jesus o curou. Literalmente, a gente poderia fechar a vista, não está vendo como Jesus é poderoso? Ele cura a pessoa cega, a pessoa paralítica, mão atrofiada, a pessoa que está obsediada, a pessoa muda, surda, etc. Ele cura. Pronto. Fecharíamos o Evangelho e poderíamos falar que realmente Jesus era Deus, né, tinha muito poder. Bem, a doutrina espírita, ela nos dá a condição de aprofundar nessa história. Porque tudo que Jesus ensinou, tudo que está escrito por esses evangelistas aqui, é para a eternidade. É para que nós possamos aprofundar nesse entendimento. A doutrina espírita nos ajuda. Mas por que é mais fácil entender Jesus através da doutrina espírita? Já obrigado. Primeiro, porque com a doutrina espírita nós aprendemos que nós somos seres imortais. Tivemos um início, criados simples e ignorantes, como o João falou e nasceu, e não vamos morrer. Vamos viver aí para a eternidade. Somos seres imortais. Isso é importante, essa informação, que a gente não morre. Segundo, que todos nós somos filhos de Deus. Isso foi Jesus que nos trouxe, né? Nós somos filhos criados todos exatamente do mesmo jeito. E a partir das experiências que nós vamos vivendo aqui na Terra, nós vamos avançando em moralidade, em conhecimento, para que nós possamos termos espíritos perfeitos. A doutrina espírita traz muita informação importante para isso aqui. Ela nos diz o seguinte, que a vida aqui na Terra é como se a gente estivesse passando pela escola. Formou, vai embora. Entrou lá no prézinho, lá na creche,
começou estudando, fez o seu pós-graduação, seu curso, etc. Terminou, você vai trabalhar. Acabou, você não volta para a escola mais. Porque lá na escola, tudo que você tinha que aprender, você já aprendeu, você está com o diploma na mão. Então, aqui não é a nossa vida, não é a nossa casa permanente. Aqui é uma escola que nós passamos aqui para aprender. Formação importante. Porque para a gente não ficar pegado nas coisas daqui. Porque aqui não é o nosso local definitivo. Tá? Todos nós vamos passar aqui. Outra coisa, Jesus é o governador do planeta. Ele nos conhece. Desde o momento que esse planeta era uma bola de fogo, há 4,5 bilhões atrás, Jesus está presente na formação dessa terra, recebendo a todos nós para que a gente possa encarnar aqui na terra e nos desenvolver. Ele conhece a todos nós. Bem, já foi falado, não existe nem céu nem inferno, não existe pena eterna para ninguém, e ninguém vai desencarnar, vai morrer, vai ficar eternamente sem fazer nada, ouvindo lira lá no céu, deitado numa nuvenzinha. Esquece isso, tá, gente? Então não existe isso. O processo é trabalho. Existe trabalho aqui, existe trabalho lá. Muito bem. Como eu falei com vocês, o importante para nós, quando a gente estuda uma passagem evangélica, é nos posicionarmos aqui dentro, né? Então vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, nessa parábola. Primeiro, os estudiosos do Evangelho, as pessoas que pesquisam muito, nos trazem uma informação interessante. Jericó é uma cidade que fica abaixo do nível do mar, bem abaixo de Jerusalém. Então Jericó está aqui embaixo, Jerusalém está lá em cima. Jericó é a cidade do comércio, uma cidade na região de Jesus, ali que na Judéia, que é uma cidade de comerciantes. Tanto é que Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um homem muito rico, morava em Jericó. Então era a cidade do dinheiro, do comércio. Era dinheiro das festas, onde ocorriam as grandes festividades, era ali. Jerusalém era a cidade da espiritualização. Jerusalém era para onde os judeus iam para poder elevar o seu pensamento, se unir a Deus, fazer homenagem a Deus. Então Jesus estava numa cidade que representa a parte material, indo para a cidade de Jerusalém, que é o local onde ele ia se ligar a Deus. Então ela estava até geograficamente num plano superior à cidade de Jericó. Isso aí é interessante para a gente compreender. Bem, deixo para nós uma informação também muito interessante nessa passagem. Diz que o cego estava na saída da cidade, sentado ao caminho. Estava sentadinho já na saída de Jericó, porque era por ali que o pessoal passava para ir lá para Jerusalém. Então, quando ele começa a gritar, algumas pessoas chegam perto dele e falam assim: ó, faz silêncio que você está incomodando. Depois, quando Jesus chama, outras pessoas vão lá e vêm buscar. Levanta seu ânimo, que coisa boa, ele está chamando. Nessa passagem aqui, nós podemos nos identificar, sendo a multidão que mandou esse homem calar-se, sendo a multidão que foi buscar esse homem, e sendo o próprio personagem, o cego. Porque outra coisa importante que a gente aprende na doutrina espírita, entendendo que o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, lá é que nós vivemos, tanto é que a mensagem de Jesus é sempre para o mundo espiritual. Quando pergunta para Jesus sobre os impostos, né, se era lícito pagar ou não impostos, querendo que Jesus, uma pegadinha, porque se Jesus falasse que não deveriam pagar impostos, que era um absurdo pagar impostos, eles seriam presos. E os romanos não admitiriam de forma alguma alguém não querer pagar impostos. Jesus pede para que eles mostrem uma moeda para ele e pergunte quem que é que está naquela moeda, qual que é aquela figura que está na moeda. É César, então dá a César que é de César. Jesus não se envolveu na política local, Jesus não foi lá no Sinédrio se envolver na condução do templo. Jesus veio para transformar as pessoas. Ele procurou os sofredores, né? Quando a gente lê o Sermão do Monte, Jesus é o início da sua jornada. Quando ele começa a falar, na frente de Jesus, está lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que ele fala que as pessoas que estavam ouvindo Jesus eram de tudo. Eram crianças que passavam fome, pobres, aleijados, pessoas endinheiradas, soldados, etc. Várias pessoas
estava ouvindo Jesus. Ele falava para os sofredores, ele falou, quem precisa de médico é quem está doente de inquietação. Então a mensagem dele foi para esses corações perdidos ali. Ele fala assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio falar para essas pessoas. Ele não foi lá no palácio de Herodes, que era o rei, né? E falar com ele, Herodes, está tudo errado o que você está fazendo. Olha, você não pode fazer assim, você vai morrer. Não. E se ele fosse conversar com Herodes, ele falou, Herodes, faça caridade, faça o bem, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito de você. A mensagem dele é para transformar o homem, para que aonde o homem estivesse, ele cumprisse os ensinamentos de Deus. Se ele fosse rei, se ele fosse lá o governador romano que estava lá na época, que era o Pilatos, ou que fosse um sacerdote, a mensagem dele é de transformação do homem. Então Jesus estava sempre entre o povo, era entre os sofredores. Tanto é que ele tinha, na sua comitiva, ele tinha uma mulher adúltera, né, que se converteu através do exemplo de Jesus. Ele tinha um cobrador de impostos, né, que era Mateus, que era também chamado de Levi. Ele tinha Pedro, que era muito vacilante, de vez em quando era nervoso demais, oscilava demais. Tinha Judas, que tinha uma preocupação muito maior material, com Jesus se transformando num rei ou num governador daquela região. Então, o colégio apostólico de Jesus era muito variado, mas era ali que ele tinha que estar, passando para nós também essa lição, de que se a gente ficar procurando um mundo só moleza, né? Se a gente ficar começando a procurar viver só em ambientes bons e fugir do problema, nós estaremos adiando as nossas provas. É como se você trancasse uma matéria na faculdade, mas antes de formar, você tivesse que voltar lá para fazer. Não tem como você dar sequência porque você ficou faltando. Então não adianta a gente pular, né? Parentes problemáticos, trabalho difícil, etc. Essas provas elas vieram para nos ajudar no nosso crescimento. Não tem como passar por uma prova. Nós podemos evitar as expiações, porque a expiação é consequência do mau uso do livre-arbítrio, o mau uso do conhecimento evangélico que a gente tem. Usou mal, gera consequências que a gente chama de processo expiatório. Se nós usarmos sempre bem o nosso livre-arbítrio e usarmos Jesus na prática do nosso dia a dia, não vai ter expiações para a gente passar. O processo expiatório, ele pode ser evitado, as provas não. As provas, todos nós passaremos por elas. Porque sem passar pelas provas não há evolução. Por isso que nós encarnamos, por isso que nós estamos aqui. Muito bem. Nessa perspectiva, Jesus estaria preocupado em curar um cego aqui na Terra, para ele ver as coisas bonitas da Terra, para ver a arte, para ver sol. Jesus estaria preocupado com isso, se ele mesmo fala que é preferível entrar no céu cego, coxo, sem uma mão, etc., porque você entrar perfeito lá e perder sua alma. Ele fala isso. Portanto, a validade que Jesus dá às coisas da matéria é só no processo nosso de escola, não no processo evolucional. Então, Jesus, é evidente que existe muito mais sério. Jesus não curou todas as pessoas. Porque a cura não é um presente de Jesus. A cura é uma conquista do Espírito. O Espírito conquistou essa condição de ser curado. Então, se ele curou esse homem materialmente, porque chegou o final do processo expiatório dele, Jesus faz a cura. Kardec, no livro A Gênesis, ele explica para nós essas curas de Jesus não são milagres. Né? O que Jesus faz é manipular os fluidos que estão ao redor dessas pessoas e fazer com que esse fluido que Jesus libera, essa energia de Jesus, a vontade de Jesus, faça uma transformação e recupere células que estão mortas, por exemplo, ou células que estão paralisadas. Jesus faz com que essas células voltem a se multiplicar e de novo a pessoa volte a enxergar, ela volte a andar. Então não é um milagre, uma mágica, né? É a utilização da energia de Jesus com a vontade daquele. Porque a pergunta é essa: o que queres que eu te faça? Parece óbvio, né? A pessoa que não enxerga, o que ele quer? Voltar a enxergar. Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Tem que partir dele. Ele é que tem que dizer: eu quero isso, com vontade. E aí, essa cura. Porque fala: a tua fé te curou. Olha que interessante, né? Porque Jesus emite a sua energia, mas para que eu seja curado, tem que ter a minha vontade. E a base de tudo é a nossa vontade. Então, se esse homem não tivesse vontade de ser curado, ele vai ser curado.
Aqui mesmo, né, nós temos uma casa que trabalha com tratamento, nossos irmãos encarnados estão ali, nos atendendo, né, passando as receitas, nos dando dicas, conversando, consolando, nos orientando. Agora, só sai dali, sai daquele portão ali, pega isso aí e fala, não curou do jeito que eu queria, nós não seremos realmente bravos, porque faltou uma parte do tratamento, que é a minha vontade, de mudar. Faltou. Não é só, não basta vir fazer a consulta, receber o passo, a água frutificada, não basta isso. Isso é uma parte do tratamento. A outra parte é a minha vontade, de eu sair do estado onde eu estou para um estado melhor. Porque se não houver a vontade, eu continuarei cego, continuarei coxo, manco, surdo, mudo, do ponto de vista espiritual. Porque eu não estou fazendo a minha parte. E Jesus falou assim, busque ele lá. Então nós temos, na nossa vida, a gente encontra muitas vezes, quando nós estamos com vontade de mudar, pessoas que falam assim, mas você vai mexer com religião, você vai mexer com casa espírita, você vai estar na tarefa do tratamento lá naquela casa, do parto, da evangelização, da campanha do quilo, domingo de manhã, você vai perder seu tempo com isso? É essa multidão que diz para você calar. Ela coloca empecilhos para você chegar até Jesus. Mas também existem aqueles que nos chamam para nos levar até Jesus. Tem alguns que falam, vamos lá na casa espírita, a gente teve um passo, tem palestra para a gente ouvir, tem uma evangelização infantil, por que você não leva seu filho? Então essa é aquela turma que foi chamar o céu para levá-lo até Jesus. Porque a movimentação de Jesus, nós percebemos. Pessoas estão melhorando, pessoas estão mais animadas, as pessoas estão mais felizes, as pessoas têm responsabilidade com a sua tarefa. Então isso é o cego, o surdo, o cego, ouvindo a movimentação. Ele está ouvindo, está vendo a movimentação. Ele fala, Jesus, me socorre, misericórdia, eu estou precisando. Alguém fala assim, vamos lá que eu vou te levar. Aí Jesus chega aqui na casa espírita, né, através dos trabalhadores, da própria doutrina, e pergunta, o que você quer? O que é isso? Que eu veja. Ver o quê? Ver a cadeira, como é que ela é celebrada, que é maçã, como é não. Eu quero ver, eu quero enxergar as coisas reais da vida. Eu quero sair da cegueira, porque Jesus, várias vezes, ele usa a cegueira no seu evangelho para mostrar que ele não está falando de cegueira física, ele está falando de cegueira espiritual. Por isso que a gente trabalha aprofundando aqui, não vendo esse cego como um cego físico, uma pessoa que não enxerga fisicamente. Nós estamos aqui trabalhando uma cegueira espiritual. É quando a gente não enxerga as coisas. Né? Ele foi atrapalhado por uma multidão. Internamente, através da doutrina espírita, a gente sabe que nós já vivemos várias vidas, várias personalidades. Dentro de nós tem uma multidão de personalidades que nos formaram. Acredite ou não, mas essa é a nossa melhor versão. Essa é a melhor versão. Porque a gente está sempre para frente. A lei é do progresso. Então hoje estamos na nossa melhor versão. Somos muito melhores que fomos. Se você se acha ruim, imagine a sua última versão, se essa é a melhor. Então nós estamos sempre para frente, sempre caminhando. A nossa melhor versão é essa. Então quando Jesus faz com que esse homem veja, ele não está querendo apenas se preocupar que ele veja as coisas, não. Ele está falando da visão da vida. O que está te impedindo crescer? O que está te impedindo? Que multidão é essa que você está falhando? É a multidão das suas dificuldades de relacionamento? É a multidão sua de desejos, de cobiça, de ambição? É a multidão da sua vaidade, do seu orgulho? São essas as multidões que te atrapalham a chegar até Jesus, que estão mandando você se calar? Então Jesus, ele vem para tirar de nós as escamas dos nossos olhos. Outra cegueira que é bem marcante no Evangelho é Paulo de Tarso. Paulo, antes da conversão, se chamava Saulo. Ele era um sujeito ligado ao Sinédrio. Ele era um homem que praticava o judaísmo da forma mais vibrante que podia ser, da forma mais dura do judaísmo. Ele não aceitava de jeito nenhum que alguém deixasse de cumprir algum
daquelas coisas que estavam previstas lá no Velho Testamento. Por isso ele começa a perseguir os cristãos. Ele fala, como assim? Aparece uma doutrina na nossa terra que não segue o que está estritamente ditado pelos nossos antepassados, como Moisés, etc. Ele começa a perseguição. Ele estava cego. Ele era um homem letrado, um sujeito extremamente. Era considerado assim, um jovem promissor, né, que provavelmente poderia chegar até os postos mais altos do Sinédrio. Quando ele parte de Jerusalém e vai para Damasco para prender Ananias, que ele considerava Ananias um homem perigoso, porque ele divulgava o ensinamento de Jesus. E quando ele chega nas portas de Damasco, uma nuvem envolve o cavalo dele e de lá Jesus faz uma pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e ele começa a ver Jesus, né? E é aquela coisa maravilhosa que foi o encontro de Jesus. Terminado o encontro de Jesus, os soldados que estavam com ele vêm ajudá-lo a se levantar porque ele não estava enxergando, ele ficou cego. Ele teve que entrar na cidade de Damasco, ele teve que procurar Ananias para que Ananias retirasse dos seus olhos escamas que fizeram com que Paulo viesse a enxergar. É interessante porque foi materializado nos olhos de Paulo a sua cegueira espiritual. Porque ele não conseguia enxergar o bem, o amor, nada. Ele era simplesmente um cara rígido nas suas coisas. Ele não respeitava o outro que pensava diferente. Mas ele foi curado da sua cegueira. E muitas das vezes, nós precisamos curarmos até dessa cegueira. Do nosso preconceito, é uma cegueira. Da gente achar que o que a gente pensa é muito mais importante do que o outro pensa, isso é uma cegueira espiritual. O preconceito, né, que a gente, muitas guerras que acontecem no mundo, em função do preconceito, do orgulho, da vaidade, são as cegueiras humanas. E Jesus veio tirar do homem